Bom dia, graça, paz e misericórdia. Nosso projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, hoje, Jeremias, no capítulo 12. Inicio a leitura no verso 1. Diz o seguinte: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes e crescem, dão fruto, tem-te nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e me provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o seu fim. Jeremias, queridos, debate com o Senhor. Ele estava vivendo num tempo em que os sacerdotes, os profetas, falavam de Jeová, mas os seus corações, na verdade, estavam divorciados do Deus vivo e verdadeiro. O povo da nação de Judá, inclusive os seus familiares, haviam planejado a morte do profeta e queriam ver o seu fim. Por quê? Porque ele exortava o povo ao arrependimento e anunciava o juízo de Deus contra a nação de Judá. E aí Jeremias, então, ora por eles e pede a Deus que os consagre e os santifique. Vamos fazer agora a leitura do verso 5 e o verso 6, que diz assim: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Então, versos 5 e 6, Deus responde ao profeta que ele precisa ter paciência para o enfrentamento dos problemas. E mesmo diante das ameaças de morte, ele precisava confiar no Senhor, porque Deus estava no controle. Vamos fazer a leitura do verso do 7 ao 13. Diz assim a palavra: Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, a que mais eu amava entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Acaso é para mim a minha herança ave de rapina, de várias cores, contra a qual se ajunto contra as aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isto a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados serei dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor.
esses versos, né, nós temos o relato que a nação de Judá havia se tornado como um leão indomável e incontrolável, e que a nação estava trilhando um caminho de destruição e que a espada divina estava sobre eles. Versos 14 a 17. Assim diz o Senhor acerca de todos os maus vizinhos que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinar o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Versos 14 a 17, então fica claro as finalidades de Deus do castigo dele, né, para as nações vizinhas. Quem eram as nações vizinhas do povo de Judá? O Egito, o Edom, Moabe, Armon, a Filistia e a Síria. Esses povos, eles deveriam ter sido expulsos na conquista da terra. Havia uma ordem expressa de Deus para que eles fossem expulsos, mas o povo de Deus não obedeceu. Então acabou que esses povos vizinhos, eles se tornaram uma maldição e um obstáculo para o povo de Deus. E aí nós encontramos aqui no relato que Deus tinha esperança que esse povo, né, se convertesse com o convívio, que eles se convertessem ao Deus vivo e verdadeiro. Então, queridos, eu aprendo no texto algumas chaves, né, para a nossa vida. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que os meus lábios e o meu coração, eles precisam estar totalmente conectados com Deus vivo e verdadeiro. Então é preciso, né? A chave é preciso falar e praticar o que se fala. Segunda coisa que eu aprendi é que diante dos problemas é preciso ter paciência e esperar o agir de Deus. Porque mesmo quando a gente se sente só, Deus é conosco. E eu quero trazer à memória o que aconteceu com Elias. Quando ele se sentiu sozinho, Deus disse para ele que havia 7.000 pessoas que não tinham se prostrado aos ídolos naquela época. Essa história está lá em 1 Reis, no capítulo 19, verso 17. Então, Deus está conosco em qualquer situação. Então, creia. A chave é crer, né? Aprendi que a lei da semeadura é uma realidade incontestável, queridos. Quem planta desobediência colhe o juízo de Deus sobre si mesmo e sobre a sua posteridade. A chave aqui é obedecer. Aprendi que Deus espera de nós que sejamos influenciadores, inspiradores, levando sua mensagem de salvação a todas as pessoas que estão à nossa volta. Eu aprendi que Deus transforma todo mal em bênção. Ele teve misericórdia das nações pagãs em volta de Judá. E ele então determinou que se eles se convertessem de todo o coração, eles seriam salvos, que a salvação era para todos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos nessa manhã. Obrigada, Pai, pela tua palavra que chega ao nosso coração. Obrigada, Senhor, porque nós
Sentimos, Deus, que o Teu Santo Espírito está alinhando o nosso coração à Tua vontade. Pai de amor, quero orar por essa pessoa que me ouve no dia de hoje. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando, trazendo sobre ela, Pai, a Tua sabedoria, o Teu discernimento, Pai querido, e que a palavra de hoje possa chegar no seu coração e possa encontrar no coração dessa pessoa, Pai, guarita, Pai querido. Ó Deus de poder e de graça, que se essa pessoa, Pai, estiver sentindo só, que ela saiba que Tu és com ela, Pai. Que o Senhor a abençoe e a guarde e a proteja, Senhor Deus. Que possamos verdadeiramente, Deus, alinhar o nosso coração à prática e à nossa fala. Que possamos de todo o coração, Pai querido, plantar, ó Deus, aquilo que é bom para colhermos, ó Pai, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Que possamos, ó Deus querido, ser influenciadores, inspiradores a todas as pessoas à nossa volta. Que possamos ser farol que ilumina para o caminho, Pai. Que possamos, ó Deus de amor, ter os olhos como do Senhor para todas as situações à nossa volta. Nós oramos assim em nome de Jesus. Um dia abençoado para você e até amanhã, se Deus nos permitir.